Olá, meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e me proponho neste vídeo falar um pouco sobre o tema Ministério Pastoral e os seus desafios. O ministério pastoral ele é desempenhado por pastores, padres, presbíteros, diáconos e outros líderes religiosos junto às suas comunidades, igrejas e congregações. É evidente que nós entendemos que para exercer o ministério pastoral, as pessoas precisam ser vocacionadas por Deus, ao que nós chamamos de chamado divino. Essas pessoas então recebem uma carta convite ou uma carta chamado de uma das suas congregações ou igrejas ou comunidade para ali então desempenhar o ministério pastoral. Esta carta convite, ela está no cunho administrativo, porque se leva em conta a questão salarial, se leva em conta o perfil desejado do pastor e também da comunidade. Há muitas perguntas que são levantadas devido às expectativas que são oriundas a partir do processo do chamado pastoral. Por exemplo, as perguntas levantadas pela igreja, o pastor e a sua família são mais ou menos as seguintes: como será o novo pastor? Como será o novo trabalho da igreja? Como será a família do pastor? E tantas outras perguntas relacionadas ao processo de chamado pastoral. Essas perguntas e expectativas, na verdade, elas são bem naturais, porque envolvem pessoas, envolvem sentimentos, envolve locais, envolve novo trabalho, envolve uma nova cidade, envolve o perfil desejado e toda uma questão administrativa que faz parte desse processo de chamado. Portanto, são questões bem naturais que fazem parte da vida da igreja. O pastor tem uma responsabilidade muito grande dentro do ministério pastoral. Nós não podemos considerar o ministério pastoral simplesmente com o objetivo de emprego. Eu tenho uma oportunidade de emprego, então eu vou ser pastor. Não é bem verdade isso aí. Como também alguns acham que abrir uma nova igreja na esquina do bairro, aquilo ali vai lhe dar um sustento financeiro e ser pastor então naquela igreja vai ser bom para aquela pessoa porque ela vai ter dinheiro. Isso também não é verdade. Isso não é ministério pastoral. O ministério pastoral lida com pessoas, lida com almas. O apóstolo diz na palavra de Deus o seguinte: obedecei aos vossos guias, pois velam por vossas almas. Então o ministério pastoral, ele tem essa responsabilidade de zelar pela vida espiritual do indivíduo. Nesse sentido, então, os líderes, os pastores, padres, presbíteros, diáconos, aqueles que exercem então o ministério pastoral, eles educam, eles ensinam, eles conduzem o culto na igreja, eles administram o batismo, a Santa Ceia, eles admoestam, eles também fazem aconselhamento, visitam, tudo aquilo que faz parte então desse processo do ministério pastoral junto às suas comunidades. É importante lembrar que o pastor precisa, para desempenhar bem este ministério pastoral, de uma boa liderança. O pastor sozinho não pode fazer muita coisa, mas a liderança vai ser importante na vida do pastor, naquele ministério pastoral, junto àquela congregação. É evidente que quando eu falo de liderança pastoral aqui, ou liderança dentro de uma igreja, eu não estou querendo criar tensões, porque muitas vezes as tensões que existem dentro do ministério pastoral é quando o pastor deixa de lado o seu papel como educador, como formador de opiniões na área teológica e espiritual e acaba misturando as coisas em relação à vida administrativa da igreja. Quando o pastor, então, está voltado para a vida administrativa da igreja, isso naturalmente vai gerar uma tensão junto com a liderança da igreja. Portanto, é recomendável que o pastor deixe a questão administrativa para que a liderança assuma e o pastor cumpra o seu papel como proclamador do evangelho, aquele que anuncia as boas novas, aquele que chama a atenção, aquele que aplica lei e evangelho para a sua realidade. Este é o papel do pastor, é ensinar, educar, formar e ser uma boa referência das pessoas no que diz respeito à sua vida espiritual. Diante disso, então, nós recomendamos que o pastor deixe de lado a questão administrativa para a liderança da igreja e assuma de fato o seu papel como pastor daquela comunidade. É, sem dúvida alguma, um grande privilégio ser pastor. E é bem também desafiador. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 28, palavras de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja,
há uma presença de Jesus no ministério pastoral. Ou seja, o pastor não está só, a liderança da igreja também não está só. Quais então são os desafios do ministério pastoral? Continuar levando o evangelho de Cristo para todos. Uma grande preocupação dos pastores é quando eles anunciam este evangelho e não há uma resposta por parte da igreja. Quando as pessoas se afastam, quando as pessoas não dão a mínima para o evangelho ou não querem se responsabilizar com a palavra de Deus que é anunciada em suas vidas, não querem mudar a sua vida em prol do evangelho, em prol de Jesus Cristo. Então isso traz uma grande preocupação para os pastores. Bem como também quando os membros se afastam da igreja, passam por um bom período sem participar dos cultos e das atividades da igreja, isso também gera uma grande preocupação por parte dos pastores. Diante disso, então, os pastores devem sempre ir atrás do rebanho. Nem sempre isso é compreendido, porque as igrejas ou muitas pessoas das comunidades acham que o pastor está extrapolando o seu papel e está sendo muito chato e está cobrando a presença nos cultos e nas atividades. Então, eu devo dizer que o papel do pastor sempre será de buscar as ovelhas perdidas ou as ovelhas afastadas. E o pastor, então, deve cumprir com este papel, independente de qual seja a reação das pessoas diante das suas iniciativas em trazê-los de volta. Portanto, o ministério pastoral que zela e lida com as almas das pessoas precisa ser continuado na vida da comunidade. E a comunidade deve responder também aos apelos e aos anseios e ao evangelho que é anunciado a esta comunidade. É evidente que as tensões, então, que existem, como já falei antes, a questão administrativa, elas precisam ser trabalhadas juntamente com a liderança. Não que o pastor não possa dar a sua opinião nos assuntos administrativos, é evidente que ele pode dar, mas a questão administrativa deve deixar de lado para que a comunidade assuma, para que a sua liderança, de fato, assuma esse papel dentro da comunidade. O pastor pode se cercar de liderança, de pessoas que possam ajudá-lo nesse ministério pastoral. Então ele pode ter alguém que o ajude com o grupo de jovens, com as crianças, com os adultos, ou seja, o ministério pastoral pode ser feito e realizado dentro de uma equipe. O pastor pode ter uma equipe para trabalhar junto com ele e desta forma, então, da melhor forma possível, levar o evangelho adiante. O ministério pastoral é algo importante na vida da igreja porque lida com o indivíduo, especialmente na sua espiritualidade. Portanto, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de ensinar a palavra de Deus para as pessoas, quer elas ouçam, quer deixem de ouvir. Eu espero ter contribuído com você neste momento, com essa reflexão sobre o ministério pastoral. De fato, é um assunto bem relevante, importante na vida da igreja. E digo a você, dê valor ao seu pastor, dê valor à sua liderança, dê valor à sua igreja e, acima de tudo, dê valor ao evangelho. Deus o abençoe.